cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também pedimos, Mãe Santíssima, a tua intercessão para que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre nós nesta noite. De forma especial, vem, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa inteligência, inclinar a nossa vontade, Senhor, para tudo aquilo que iremos aprender a partir de hoje com o estudo desta encíclica. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele impulsione o nosso coração para estudar, para rezar mais, para buscar mais o Santíssimo Sacramento do altar, buscar uma verdadeira adoração ao Senhor que está presente, um zelo verdadeiro, uma piedade verdadeira, um entendimento real de quem se sabe filho de Deus e sabe que o Senhor está presente, todo ali, inteiro ali. Pedimos, Senhor, o teu Espírito Santo nesta noite, em especial sobre a Ananda, a Camila, a Vani. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa abençoá-las, possas, Senhor, se derramar sobre elas, nas suas dúvidas, nas suas preocupações presentes. Tu que és o Consolador, tu que és aquele que dá a vida e santifica a todos nós. Pedimos, Senhor, o teu Espírito Santo, nos conflitos internos, nas nossas fraquezas, nas menores fraquezas, para que possamos ali, onde há fraqueza, ter fortaleza. Ali onde há dúvida, haja fé. Ali onde há dor, haja esperança, haja alegria. Ali onde hoje reside a preguiça, possa brotar a disposição, a ordem, a prudência, a temperança e todas as outras virtudes e dons. Pedimos, Senhor, nesta noite, de forma especial, sobre a comunidade Paz e Mel, sobre todos os seus membros, na pessoa de seu fundador, o Manuel, e da sua cofundadora, Silvana. Pedimos, Senhor, que os preserve de todo mal, os sustente na missão de conduzir a comunidade, sendo fiéis ao carisma que foram chamados, e que possam, hoje, além fronteiras da cidade de Porto Alegre, espalhar esse carisma, esse chamado e essa vocação por todos os cantos. Dai força para aqueles que hoje já não estão mais convivendo pessoalmente com os fundadores, para que possam se fortalecer, para que possam serem sustentados pela vida do carisma, através das suas regras, dos seus compromissos e também das suas leituras e estudos pessoais. Por fim, Senhor, pedimos o Espírito Santo sobre o grupo de oração. Hoje, na coordenadora Camila, a futura coordenadora Ananda, pedimos, Senhor, o teu Espírito Santo sobre elas, para que tu possa, Senhor, sustentar
E além de sustentar, dar docilidade, Senhor, para perceber a tua vontade. Que o Cristo que passa, o Senhor nos visita, e muitas vezes nós não percebemos a sua presença, as suas inspirações, as pequenas luzes que o Senhor vai acendendo ao longo do caminho. Pedimos, Senhor, o teu Espírito Santo sobre todos nós nesta noite, para que possamos cada vez mais nos aproximar de ti. Essa intimidade na oração e também no estudo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Yara, querida, seja bem-vinda. Andrei. Oi, Yara. Se alguém quiser fazer alguma partilha da oração, antes de nós avançarmos aí para o início da formação. Bateu saudade. Aquele saudade da voz, da oração, de todo mundo junto. E, de certa forma, eu sinto um pouquinho mais perto disso agora, sabe? É uma saudade, certo, boa, e sabendo que daqui a pouco a gente tá todo mundo junto de novo. Se Deus quiser. Tá bom. A live, ela é fria, né? É muito frio, a gente quase não consegue se ver, interagir aqui, a gente está se vendo, né? Então, eu acho que é isso aí mesmo. Dá uma saudade gostosa, né? É Tá uma todo saudade gostosa, mesmo. Muito bem. Mais alguém gostaria de partilhar antes da gente começar? Muito bem, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Filho da casa, né? Então tá tudo bem. Retorna. Tô sempre aí, mas eu nem fui embora. Eu tô sempre aí, ó. Mas a gente ultimamente a gente sente falta. A Opus Dei levou alguém. A Opus Dei levou coisa a alguém. Eu vou contar para vocês uma coisa. Na minha direção espiritual, que eu tenho feito já há algum tempo com o Padre Rubens, e era uma coisa que eu já tinha, assim, uma boa inclinação, mas não tinha uma certeza ainda, né? Então, a direção espiritual, na verdade, não é o padre dizendo nada pra gente, nos auxiliando a entender aquilo que o Senhor está falando, na verdade, né? Então, muitas vezes, muitos têm um entendimento errado da direção espiritual, no sentido, o padre vai me dirigir. Na verdade, não, ele vai nos ajudar a entender aquilo que Deus está falando, né? Mais ou menos isso é a direção espiritual. E na direção espiritual, já há algum tempo, isso é uma coisa que eu trouxe logo desde o início, eu sempre tive vocação ao Opus Dei. E o que eu me identifico do Paz e Mel são elementos do próprio carisma que estão presentes também
no Opus Dei. Né? Tem muitos elementos do carisma, claro, tem outras coisas que são bem diferentes, né? Mas, assim, tem várias coisas que são muito parecidas, assim, são aspectos, né? Principalmente do papel do leigo, né? Que são muito, muito próximos, assim, da vida profissional, desse apostolado, e de estudar e tal, ir atrás, né? O Manuel sempre foi alguém que puxou isso, né? Então, hoje eu vejo assim, eu sempre fui grato ao Pasmel, continuo sendo, e vou sempre ser eternamente. Eu vejo que ele me preparou justamente para isso, né? Para que hoje eu pudesse, talvez, não tenho assim a plena certeza, né? Também não me incorporei ao Opus Dei ainda, né? Eu sou um mais que amigo, digamos assim, né? Como nós temos aí no Pasmel os mais que amigos, né? Eu sou um mais que amigo da obra, né? Mas sempre rezo pelo Pasmel, porque é uma obra santa mesmo, é uma obra de Deus, e tenho muito carinho, né? Então, como eu disse, Vani, nunca fui embora, né? Tô sempre aí. Às vezes não presente fisicamente, mas nas minhas orações aí vocês estão sempre presentes, com certeza. Amém? Então vamos lá, gente. Nós vamos iniciar o estudo sobre a encíclica Ecclesia de Eucaristia do Papa João Paulo II. Só que antes da gente entrar nela, de fato, eu queria fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho da missa de hoje. Né? Vou ler com vocês, está em Marcos, capítulo 12, é o versículo 13 ao 17. Aqueles que estiverem com a Bíblia aí e quiserem acompanhar. Marcos 12, 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma passagem bem conhecida, né? Principalmente o dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Todo mundo usa essa passagem como um jargão, assim, para dizer cada um tem aquilo que é seu, devido e tal, né? Mas, assim, tem algumas coisas que passam, às vezes, despercebidas nesse evangelho. Primeiro, a malícia de Herodes, que já pediu para que os mestres ali, né, os mestres da lei, tentassem pegar Jesus em alguma contradição. É isso que eles querem. É isso que o evangelista Marcos quis dizer em apanharem Jesus em alguma palavra. Né? Ele está querendo dizer pegar o Jesus em alguma contradição para condená-lo. Né? Ao fim e ao cabo, a condenação de Jesus se deu porque ele mesmo se proclamou Filho de Deus. Não havendo crime algum, porque o próprio Pilatos diz, não vejo crime algum nele, os fariseus ou os sumos sacerdotes só puderam dizer que ele blasfemou. Então fizeram
um julgamento quase como um falso testemunho que Jesus teria feito sobre si, né? Ou seja, ele está contraindo provas contra si mesmo, né? Então, não há contradição em Jesus. E eles querem pegá-lo em alguma contradição, né? Então, não há contradição. E há outro elemento que é muito interessante notar: Jesus conhece muito bem os corações. Conhece os corações dos fariseus, nessa passagem, e conhece os nossos. Então, muito antes deles falarem para Jesus, ou tentarem, o próprio Senhor já sabia o que estava no coração deles, né? Como diz outra passagem aí da Sagrada Escritura, antes que a palavra, né, saia da boca, eu já sabia, né? Então, o Senhor já sabe muito antes, né? O Andrei está indo recolher aí com a pequena. Os meus aqui já dormiram, Andrei. Os meus dormem 8h15, 8h20, já estão na cama. Então, um beijo aí na filhota, um beijo na Landa. Fiquem com Deus, fiquem bem. Tem algum celular vibrando aí. Alguém está recebendo uma ligação? Bom. Foi uma de São Paulo aqui. Ah, tá bem. Então, notem, e isso é importante perceber, né, nesse evangelho. E por fim, e mais importante, que é o ponto central aqui do evangelho, é essa: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que isso quer dizer, né? O dai a César o que é de César tem a ver com as nossas obrigações legais enquanto cidadãos, né? Enquanto boas pessoas de bem, nós temos que cumprir com as nossas obrigações legais, né? Com aquilo que nos é de direito, né? E aquilo que são os nossos deveres. Boa noite, Sil, seja bem-vinda. Então, isso é dar a César o que é de César, né? Agora, dar a Deus o que é de Deus bom, se por um lado, né, nós temos obrigações legais, né, para sermos bons cidadãos, né, e cumprir com os nossos deveres, por outro lado, nós também temos deveres enquanto cristãos. Então, dar a Deus o que é de Deus seria a outra parte né, que nos compete. Dar a César o que é de César, bom, nós devemos respeito às autoridades constituídas, né, às autoridades civis, um respeito, a vênia, né, tudo isso que nós aí estamos acostumados a ouvir aí ultimamente, né. Mas, por outro lado, se isso é verdade, também, e muito mais é verdade, que nós temos que dar a Deus aquilo que é devido, né, dar a Deus aquilo que é devido. Então, verdadeira adoração, né, verdadeiro amor por nosso Senhor, né? Então, nós temos as nossas obrigações religiosas. Não basta só sermos bons cidadãos, mas como cristãos, né? E hoje celebramos aí a memória, né? Porque não é festa nem solenidade, é de segunda classe, a memória de São Justino Mártir, né? Que foi um filósofo, um professor, um intelectual lá dos primeiros séculos da igreja, né? E São Justino, ele se converteu e continuou, apesar de ser um intelectual, montou uma escola de filosofia e foi perseguido, depois martirizado por causa disso, mas ele era um bom cidadão romano, assim como vários outros, né? Da história aí que nós temos, Tertuliano e tantos outros, né? O próprio Paulo era um bom cidadão romano, né? Mas, além disso, ele se tornou cristão. Então, a responsabilidade de ser um bom cidadão aumenta, né? Porque além das obrigações legais, nós temos as obrigações com Deus, né? Nós temos as obrigações religiosas que nos cabem, né? E nós temos que cumpri-las de fato, né? Então, obedecer à Santa Igreja, né? Cumprir os mandamentos, a lei de Deus. Se há uma lei dos homens que nos rege, acima dessa lei dos homens há a lei de Deus, que está acima, né? Então, se a Constituição, elas são regras e normas que regem a sociedade civil, né?
essa Constituição ela é inspirada em princípios muito maiores, em leis mais universais, que estão acima dela, né, que as sobrepõem, as ultrapassam em todas as escalas, em todos os sentidos, que é a lei divina, aquilo que revelou nosso Senhor. Então, esse evangelho, nós possamos meditar aí sobre essas duas realidades. E nós, como bons cristãos católicos, né, somos aí convidados a nos formar cada vez mais, formar bem as nossas consciências, termos uma boa formação cristã, um bom conhecimento sobre doutrina, sobre sacramentos, para que possamos viver bem a nossa fé. Né? Aquela máxima continua valendo, não se ama aquilo que não se conhece. Né? Então, para que o nosso amor ele seja mais pleno, mais verdadeiro, mais consistente, precisamos conhecer a nossa fé. Por isso, nós vamos estudar a encíclica Eclésia de Eucaristia, de João Paulo II. Algum comentário, alguma observação sobre o evangelho de hoje? Gostariam de fazer? Se eu algum comentário aí, nossa cofundadora, nós temos que dar prioridade, né? Tá no mudo. Tá no mudo, Sil. Socorro. Eu tô dividindo aqui a atenção. Ah, sim, entendi. Tá bem. Olá, tudo bem? Tá certo. Cuidado aí. Fica tranquilo. Aí eu vou ficar ainda aqui rezando junto e acompanhando. Tá bom, não vou te chamar mais, fica tranquila. Não, mas se tiver alguma colocação, eu falo. Pode dar alguma parte, eu falo. Então, gente, nós vamos estudar a introdução do documento. Eu peço que vocês leiam o documento. Né? A Ananda recentemente participou de um curso aí que eu ministrei sobre liturgia, né, Ananda? E no curso nós fizemos uma experiência de estudar documentos da igreja e preparar apresentações. Então, ela está aí bem familiarizada em como estudar, né, os documentos da igreja, porque às vezes não é fácil, não é só ler, nós temos que tentar compreender o contexto em que eles foram escritos, né. É importante sempre lembrar que todo o documento do magistério da igreja, ele é uma continuidade, ele não é um documento isolado dos demais. Então, nós precisamos analisar todo o contexto, tudo aquilo que já foi dito até então, né? Nós fizemos, no curso de liturgia que a gente falou sobre música, nós fizemos todo um caminho de mais de 60 anos de documentos em linha, né, sucessória, em linha histórica, o contexto em que eles foram escritos, né, quais foram as intenções pelas quais eles foram escritos. Então, tudo isso faz parte, e isso está presente no texto. Então é importante, quando nós formos estudar sobre um documento da igreja, que nós, além de fazermos um estudo espiritual, a leitura espiritual para ler e rezar, o que é o fundamental e o que é aquilo que é o objetivo central, né? Mas que nós também possamos ter um segundo olhar mais investigativo, mais sistemático, para que a gente possa também perceber essas nuances que estão presentes no texto e que a gente muitas vezes passa batido e fica mais na parte mais assim, espiritual do documento, o que é o principal, né? Então, assim, na introdução, ela é uma introdução curta, ele fala muito sobre a experiência do Getsemane, da Santa Ceia do Getsemane, né? Então, para dar esse contexto Então, ele logo no início cita, né, a passagem do Evangelho de Mateus, o capítulo 28, onde a promessa de Jesus está sendo novamente, ele retoma isso, né, que eu estarei convosco até o fim do mundo. Então, o Senhor já deixa essa promessa, né, e nós sabemos que tudo aquilo que Jesus diz
É verdade. Então, o Senhor já antevendo, né, já anunciando para todas as gerações que viriam depois dos apóstolos, né, toda a igreja apostólica, depois a igreja dos padres, né, dos padres da igreja, e assim dos mártires e dos confessores, e assim vai até chegarmos a nós, toda a geração até o fim do mundo, né? O que é esse fim do mundo? Até o fim dos tempos, até a segunda volta de Jesus. Então, ele estará conosco presente até lá. É uma promessa que Jesus nos faz. E essa promessa, esse memorial se cumpre ao longo dos séculos, né? E continua a se cumprir por meio da Eucaristia. Então, há uma presença real ali, porque é o próprio Senhor que é o agente, né? O próprio Cristo é o agente da coisa, digamos assim, né? Do milagre que acontece ali, né? Nós hoje somos impregnados de uma mentalidade simbólica, né? De uma fenomenologia religiosa, ou seja, vamos analisar só o fenômeno, os aspectos gerais, aquilo que é perceptível, aquilo que é comum a todos, mas muitas vezes não adentramos no mistério. E parece que a nossa experiência, tanto teológica e espiritual e litúrgica, hoje nós, os leigos e também dos padres, é superficial. Como se não houvesse uma montanha, como se não houvesse um universo inteiro de doutrina revelada, inspirada ao longo dos séculos a tantos santos, tantos papas, tantos doutores da igreja, o que o Senhor foi suscitando pelo Espírito Santo ao longo da história de tantos homens e mulheres que trouxeram a igreja até aqui. Então, é impossível hoje estarmos em 2021, a Igreja Católica do Terceiro Milênio. Muitas vezes a impressão que eu tenho é assim, nós somos anões sentados em ombros de gigantes. É aquela expressão, se não me engano, de Santo Agostinho ou de Santo Tomás, não me lembro agora. Né? Quem souber me corrige. Porém, entretanto, todavia, contudo, nós estamos vendo com a venda nos olhos. É isso. Não enxergamos um palmo à frente dos olhos. Toda a doutrina, né, toda a história, tudo aquilo que o Senhor revelou ao longo dos séculos parece que não existe mais. Porque a transmissão ao longo dos séculos parece que vai se perdendo, né? Vai ficando mais fraco a cada geração, e a gente já não escuta mais, já não estuda mais, né? E vai ficando raso, só no fenômeno. Por isso eu falei da fenomenologia religiosa. Vai olhar aí os programas de graduação e pós-graduação que formam, né, muitos padres e teólogos e filósofos, a fenomenologia religiosa está presente, né? Mas não estuda a coisa em si. Então, nessa introdução, o Papa João Paulo II, ele reforça, ele bota as bases de novo. Ele diz, olha, desde lá de Jesus, nosso Senhor, é assim. Então, entendam, todo o documento, né? Todo o magistério da igreja, ele se valida no magistério anterior. Então, temos aí a sagrada tradição, que é tudo aquilo que, todo o conhecimento que foi sendo acumulado ao longo dos séculos, o sagrado magistério, que foi aquele que registrou, que validou tudo aquilo que foi dito, né, que confirmou. Então, o sagrado magistério da igreja tem uma função muito íntima com a função do Papa, que é: Pedro, confirma os teus irmãos. De confirmar a fé. Confirmar a fé não é dar uma fé nova. Não. É a fé de sempre, é a fé de todos os lugares e é a fé de todos os santos. A nossa fé hoje é a mesma fé de Pedro e dos apóstolos e daquela primeira comunidade de cristãos que é relatada por São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Somos a mesma fé. Claro, desenvolvida, né, iluminada,
cultivada, alimentada pelo Espírito Santo ao longo dos séculos. Então ela foi crescendo. Uma árvore é uma semente que foi plantada lá atrás e que vem dando fruto, uma árvore que vai se desenvolvendo ao longo da história. Bom, hoje, olhando para essa árvore, ninguém diria que é aquela semente que foi plantada há 2000 anos atrás. Exteriormente, não é a mesma coisa, porque o fenômeno, a visão material, aquilo que nós estamos vendo, de fato não é a mesma coisa. Mas, essencialmente, a natureza continua sendo a mesma. É a árvore que foi plantada lá, que hoje dá sombra e frutos, e sustenta e alimenta tantos pássaros, e dá tantos frutos para alimentar tantas pessoas. Então, a fé é essa árvore que foi plantada e regada ao longo dos séculos. E a nossa fé na Eucaristia é a mesma coisa. Se dá do mesmo jeito há 2000 anos. Jesus está presente, é o próprio Senhor que está presente ali. Então, o Papa reforça muito isso logo no início, cita o Concílio Vaticano II para trazer, então, à tona, né, toda a Sacrosanctum Concilium, tudo que foi dito sobre a Eucaristia na Sacrosanctum Concilium. Se pega a Sacrosanctum Concilium, ela fala de todos os santos documentos que vieram antes. Então, assim, há uma continuidade, né? Há uma continuidade, há um desenvolvimento, né? Então essa transmissão da fé que vai sendo dada ao longo dos séculos. O Senhor continua presente no altar, né? É interessante notar, então, que é o próprio Cristo que faz a promessa, estarei convosco até o fim, e é o próprio Cristo que a cada Santa Missa opera o milagre. Este é meu corpo que será entregue por vós, que será dado por vós. Este é meu sangue que será derramado por vós. Então, o padre não tem poder nenhum. Não é o padre que faz as coisas. Mas é Jesus, pela ação do Espírito Santo, na ordem, no ministério da ordem que aquele sacerdote tem, legítimo, ordenado legitimamente. Então, a ele foi dado esse munus, esse poder, né, de que o Senhor possa agir através dele, por meio dele. A mesma coisa serve para o sacramento da confissão. Não é o padre que perdoa os pecados. Então, nós não estamos nos confessando para o padre, a pessoa do padre, mas nós estamos nos confessando, enfim, claro, é evidente que nós estamos nos confessando para o padre, mas o fim último é para Jesus, nosso Senhor. Porque foi contra Deus que nós pecamos, não foi contra o padre. Eu fui lá, briguei com a Camila, né, nós nos pegamos pelos cabelos, nos arrancamos os cabelos no chão, nos xingamos até a 30ª geração de cada um. Aí eu vou me confessar, foi contra o padre que eu fiz? Não. Foi contra a Camila que eu fiz. Mas, na verdade, se fizeres ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeres. Não foi isso que Jesus disse? Então, enfim, o último, nós ofendemos a Nosso Senhor. Então, nós pedimos perdão a Nosso Senhor através do Padre. Né? Então, o Senhor também, eu te absolvo de todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Jesus Cristo, Nosso Senhor, que está ali nos absolvendo dos pecados. Assim como ele absolveu tantos durante seu ministério. E a figura mais conhecida, aí a mulher adúltera, né? Vai e não volte mais a pecar, e tantos outros, né? Então notem que é o próprio Cristo que age, é o próprio Senhor que continua agindo, né? Então isso ele deixa muito claro na introdução, né? Logo no início da encíclica, tá? O sacerdote pronuncia as palavras, coloca a sua boca e a sua voz à disposição daquele que as pronunciou no cenáculo, né? E quis que fossem repetidas de geração em geração por todos aqueles que na igreja participam misterialmente do seu sacerdócio. Então, as duas promessas estão intimamente ligadas.
a promessa de que estarei convosco até o fim, e a outra promessa que as portas do inferno não prevalecerão. Porque enquanto Jesus, nosso Senhor, estiver presente na igreja, não tem vez para o inferno. Não tem vez. Enquanto o nosso Senhor estiver presente, não, o mal pode aumentar, a escalada de mal pode subir, pode, o pecado da humanidade pode aumentar, sim, pode, mas isso não significa que irá prevalecer. O nosso Senhor disse foi isso, não prevalecerão. Não disse não existirão, não acontecerão. Ele disse não irão prevalecer. Ou seja, no fim último não irão vencer. A batalha já foi vencida. A guerra já foi travada. Nosso Senhor já venceu. Agora é nós que temos que nos colocar de que lado nós vamos ficar nessa história. É uma decisão no fim último nossa, né? De que lado nós vamos querer estar no fim. Mas a vitória já foi dada. Jesus já venceu a morte, já venceu o pecado, já venceu Satanás. Né? Mas isso não significa que ele não continue agindo, que a humanidade não continue né, se afundando na iniquidade. Né? O mistério da iniquidade, o mistério do pecado. Né? Mas nosso Senhor continua presente. Talvez, e só talvez, porque não tenho estatística que prove isso, não tenho nenhuma revelação privada que me diga isso, mas uma intuição de tantos santos, estudiosos e pessoas com conhecimento e com discernimento. O aumento da iniquidade e do mal no mundo está intimamente ligado com a destruição das igrejas. Quantas e quantas igrejas na Europa viraram museus, bares, restaurantes, discotecas, tudo que se possa imaginar. Um sacrário a menos, um capeta a mais. Mas isso não significa que eles vão vencer. Mas, à medida em que nós diminuímos a presença real de Nosso Senhor no mundo real, no nosso mundo material, né? À medida em que as luzes vão se apagando, as velas vão diminuindo, as trevas vão avançando. Então, o que são as trevas, senão a própria ausência da luz? No momento em que as velas começam a se apagar, e as velas são os sacrários e a presença real de Nosso Senhor, em todos os lugares da Terra, à medida em que essas velas começam a se apagar, a escuridão começa a tomar conta. Então, a crise do mal no mundo está intimamente ligada com uma crise de fé. Sim, é uma crise de fé. Né? Mas essa crise de fé também é uma crise eucarística. Por sacrilégio, por blasfêmias contra Nosso Senhor, coisas desse tipo que nós falamos. Então, o zelo, a piedade, a devoção devida a Deus, a adoração, ela está diminuindo. Né? Então, isso é fundamental, né? A igreja ela é nutrida e iluminada por Nosso Senhor Jesus. É o que diz aqui o Papa João Paulo II, tá? Vou ler outro trecho. A igreja vive de Jesus Eucarístico. Por ele é nutrida, por ele é iluminada. A Eucaristia é um mistério de fé e, ao mesmo tempo, um mistério de luz. Sempre que a igreja a celebra, os fiéis podem, de certo modo, reviver a experiência dos discípulos de Emaús. Se abriram os olhos e o reconheceram no partir do pão. Então, há uma experiência de fé ali. Uma experiência com a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os discípulos de Emaús tiveram uma experiência pessoal com Cristo.
Não foi assim, contou a história, aquele forasteiro contou a história, e porque contou a história, eles lembraram do que aconteceu. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Ele contou a história. Pô, vocês não sabem o que aconteceu? Ele conta a história. E mesmo assim, tanto fez, continuavam tristes, murchos, não apareceu 2 uvas passas. Não é isso que diz o Evangelho? Ele relatou, contou tudo o que aconteceu quando Jesus fez aquilo que fez na última ceia, partiu o pão, né? Então, este é meu corpo, este é meu sangue. Quando Jesus se revelou, enfim, o último se revelou ali, né? Então, eles puderam experimentar materialmente, comungaram de Nosso Senhor, né? O seu corpo, o seu sangue, sua alma e sua divindade. Bom, ali eles abriram, ali a luz acendeu. Porque eles tiveram uma experiência, essa experiência pessoal com Jesus. Não foi com a história que foi contada. Então, toda a conversão católica verdadeira, ela não é uma conversão de uma história que foi contada, de um livro que foi lido, ou de uma missa que participou, ou de um grupo de oração, ou de um batismo no Espírito Santo. Não, não, não. É de um encontro íntimo e pessoal com uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Saulo caiu do cavalo, Jesus chegou diante dele já, ressuscitado, glorioso, e disse assim, por que me persegues? Então a conversão de Paulo é pessoal, é com Jesus, claro, nesse mistério da igreja, né? Então, por isso que a gente fala de uma conversão eclesial, no sentido de que já Jesus, então, como corpo místico de Cristo, os cristãos, então, como corpo parte deste corpo místico que a cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo, mas de qualquer modo, Jesus apareceu para ele. E só para ele, porque os outros que estavam juntos disseram, não, a gente ouviu um barulho, uma névoa, uma voz, mas a gente não viu nada. Não, só Paulo viu. Então, isso é importante retomarmos isso aqui, tá? Muito bem. Outra parte que me parece assim muito, muito oportuna que nós estamos vendo já para nós encaminharmos para o fim, né? Ele relata, né, da alegria dele enquanto padre, depois bispo, né, cardeal e, enfim, e atualmente Papa, poder ter celebrado a Eucaristia em diversos altares, em diversas igrejas ao longo da vida dele, em diversas circunstâncias, né? Ele fala assim, nas capelas mais situadas em diversos lugares, né? Os mais inusitados, em montanhas, em margens de lago, à beira de mar, né? Em altares, em estádios, em praças públicas, em cidades, enfim, ele relata várias experiências que ele teve, né? E o que ele mais chama atenção, ele diz que é esse caráter cósmico, né? Porque mesmo quando, né, tem lugar o pequeno altar de uma igreja lá numa aldeia, né, numa pequena cidadezinha do interior, ou lá em Roma, na Basílica, né, de São Pedro, ali está presente Nosso Senhor. Aqui no Brasil, na China, sendo celebrada a missa escondida, né? Na Austrália, na Rússia, nos 4 cantos do mundo, né? Lá está presente Nosso Senhor, né? Então, e neste pequeno e singelo altar, seja ele onde for, o céu e a terra de algum modo estão sendo unidos ali. Por que estão sendo unidos? Porque a natureza humana e divina, por causa da pessoa de Cristo, ele é o único que pode fazer a união entre o céu e a terra. Por isso que nós falamos que Jesus é o sumo pontífice, é a ponte suprema, porque ele possui na sua pessoa as 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Nós chamamos o mistério da união hipostática. Então, porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele é o único que pode unir o céu e a terra. Na pessoa de Cristo, o céu e a terra estão unidos. Então, na hóstia consagrada, ali está presente o céu e a terra. O céu e a terra proclamam:
Sancto, Sancto, Santo, Dominus Deus Sabaoth, né? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Ou no Te Deum, que é um hino cantado pelos monges e pela liturgia, né? Também retoma, né, esse trecho do Santo, Santo, Santo de Isaías. Né? Porque ali está presente o céu e a terra proclamam a vossa glória, usando nas alturas, na Santa Missa, mas no Te Deum, no hino, é Santo, Santo, Santo. Né? Senhor Deus, Dominus Deus Sabaoth. Então, entendam, irmãos, já para nós, então, encerrarmos em função do nosso horário, já estamos avançados, né, que ele tem um objetivo, e isso está bem no finalzinho da introdução. Né, quando vocês forem ler, retomem esse trecho. Eu vou ler, porque é a parte final, e com isso eu encerro. Não há dúvida que a reforma litúrgica do concílio trouxe grandes vantagens para uma participação mais consciente, ativa, frutuosa dos fiéis no santo sacrifício do altar. Mas ainda em muitos outros lugares é dedicado amplo espaço à adoração ao Santíssimo Sacramento, tornando-se fonte inesgotável de santidade. A devota participação dos fiéis na procissão eucarística solene do Corpus Christi, que esse ano a gente não vai ter em função da pandemia, né? Nessa procissão solene de Corpus Christi, de Cristo, é uma graça do Senhor que anualmente enche de alegria tantos quantos nela participam. E mais sinais positivos de fé e de amor eucarístico se poderiam mencionar. A par dessas luzes, não faltam sombras. Infelizmente, de fato, há lugares onde se verifica um abandono quase completo do culto da adoração eucarística. Num contexto eclesial ou outro, existem abusos que contribuem para obscurecer a reta fé e a doutrina católica acerca deste admirável sacramento. Às vezes, transparece uma compreensão muito redutiva do mistério eucarístico, ou seja, muito reduzida, muito simplória. Despojado de seu valor sacrificial e vivido como se em nada ultrapassasse o sentido e o valor de um encontro fraterno ao redor da mesa. São João Paulo II falando isso lá em 2003, né? Retomando os abusos, né, e condenando aqui o tal do espírito do concílio, então, despojando do seu valor sacrificial, ou seja, tirando o valor do sacrifício, né, daquilo que é celebrado ali, daquilo que é vivido no altar, e ficando num mero encontro fraternal entre as pessoas, como se a liturgia e a Santa Missa fosse uma realidade circular, né? Falei isso no curso de liturgia até para o pessoal, para os meus alunos. Não, a liturgia ela não é um círculo, ela é um L, né? Ela é um L, ou seja, a igreja está aqui, isso vocês podem ver, a igreja está aqui, e no ponto de intersecção entre as duas realidades, a realidade humana e a realidade divina, está o altar. E ali no altar, pela ação do sacerdote, pelo seu ministério, através da ação do Espírito Santo, né, o céu e a terra são unidos. Então, o padre está aqui, está elevando a Deus o sacrifício de louvor. E a Assembleia está atrás do sacerdote que eleva a Deus o sacrifício de louvor por si e por todos os seus. Por isso que em algumas traduções dos missais mais fiéis, o padre diz o meu e o vosso sacrifício. Mas aqui a gente acaba usando só o nosso. Mas porque há dois sacrifícios. Nós participamos de algum modo do sacrifício de Cristo, unindo os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, né, que são pífias e mínimas, mas o Senhor, mesmo assim, com caridade, com amor, nos dá até isso que nós possamos oferecer, isso que nós temos, como se fôssemos completar aquilo que falta, como se faltasse alguma coisa. Na verdade, não falta, mas é como se faltasse algo, então o Senhor acolhe as nossas misérias, né? E aí agora a última frase para encerrar, que aqui está o objetivo, né, final do Papa ao escrever a encíclica.
Espero que esta minha carta encíclica possa, notem, prestem atenção nos verbos no infinitivo, tá? Isso é importante, porque isso dá uma ação, coisas a fazer, né? E aqui que está, então, a motivação principal do estudo e da explanação de todo o documento. Espero que esta minha carta encíclica possa contribuir eficazmente para dissipar as sombras de doutrinas e práticas não aceitáveis, a fim de que a Eucaristia continue a resplandecer em todo o fulgor do seu ministério. Essa é a última frase da introdução, né, que é o nosso objeto aqui hoje do nosso estudo. Depois, então, ele começa com o Mysterium Fidei, que é o primeiro capítulo, que é o mistério da fé, e aí segue, né? Mas notem, está aqui, está claro as intenções do Papa, né? Ele é muito claro em dizer, contribuir, dissipar e resplandecer. Então, os 3 verbos no infinitivo que nos dão aí entendimento da sua intenção e daquilo que ele se propõe a fazer, né? Ou seja, é nítido, é notável que nesse momento a igreja estava já aqui há quase 40 anos já do passado Vaticano II, os abusos avançavam, né? Ainda nós não tínhamos ainda Bento XVI para depois, junto na esteira de João Paulo II, pegando tudo que João Paulo II meio que preparou o terreno, pegou para poder iniciar mesmo uma reforma litúrgica, que, enfim, a coisa começou, mas parece que começou e meio que parou, mas na verdade não parou. Notem que hoje o florescer, né, da liturgia, do latim, do canto gregoriano, do zelo, né, claro que há abusos, pessoas se excedendo em todos os lados, mas é impossível notar que não há um movimento partindo dos leigos para um resgate e uma fidelidade maior, né, e uma devoção, enfim, última devoção maior à Santa Missa. Amém. Ao avançado da hora, Ananda, eu creio que não seria prudente fazer, não sei, a tua parte aí de fazer oração, eu sei que vocês rezam o terço depois, então acho que seria o terço um momento de oração pós-formação. Ou podemos fazer a oração agora, vocês aqui me digam aí. Tá bem. Antes então de nós fazermos a oração, abro para que a gente possa então fazer algum comentário, alguma partilha sobre a encíclica, sobre o que a gente estudou até agora. Compartilhar uma reflexão, não é reflexão, é um pensamento, assim, muito simples, né, que tem a ver, que me veio hoje na missa, eu fui aqui na missa no Morro, né, uma benção, até o padre tem rezado a missa no presbitério, né, tão pouca gente, né, aí o pessoal fica no presbitério, então grudadinho ali, né, todos grudados perto em Jesus ali. Bom, vou deixar o aspecto da pandemia de lado com isso, né? Não vou nem comentar a respeito, mas usufruindo da graça. Mas dia de São Justino, né? Mártir, nossa, dos primeiros mártires, né? E fiquei assim rezando, Jesus, né? O mesmo alimento de São Justino está aqui, né? Tantos de todos os nossos santos, né? Tantos anos eu fiquei viajando assim, São Justino também, né, bebendo, se alimentando da Eucaristia, rezei com isso também, né, pedi a intercessão dele hoje no céu não, mas está há muito tempo já no céu, né, e nessa espera que eu anseio, né, pelo céu, mas o mesmo alimento aqui, né, nós temos, e nosso Senhor Eucaristia, e fiquei assim um pouco viajando nisso, né, eu rezei com isso, dos nossos amigos santos, e hoje esse mártir, né, se alimentou do nosso mesmo alimento, né? Então, a graça é isso, né? Partilhar um pouco, né, que
riqueza que é, né, esse documento, e a riqueza que é a nossa... Que nós, na verdade, nós chegamos perto um pouquinho do mistério, né, mas é muito mais do que a gente consegue vislumbrar, né, a grandeza da Eucaristia, né, então, é isso, Tati, não. Eu queria, então, para motivar aí a nossa oração, antes da gente fazer também a nossa oração espontânea, eu queria que a gente rezasse com um hino. Acho que vocês vão gostar. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, ver se eu consigo. Eu vou pegar um trecho aqui um slide do curso de liturgia que eu dei, a Nanda até participou. Nós fizemos no curso, era um curso sobre liturgia e música, né? A gente acabou estudando bastante, ouvindo bastante música, né, Nanda? Só me deem mais um minuto aí que eu já vou compartilhar aqui com vocês. A internet que está em casa está um pouco pesada hoje. Vamos ver se agora eu consigo compartilhar aqui. Acho que agora vai dar. Me digam se vocês estão vendo a minha tela já compartilhada. Muito bem. Então, a Nanda lembra bem aí do nosso material do nosso curso. Eu quis trazer, porque como nós estamos nos aproximando, então, da solenidade de Corpus Christi, eu queria que a gente ouvisse, né, e rezasse um pouquinho, meditando sobre o texto, né, e com a música, né, com o hino, e depois a gente pudesse também fazer uma oração mais espontânea, mas que a gente pudesse ouvir, né, o hino Adora Te Devote, e também acompanhar o texto, né? Então eu botei aqui, nessa coluna está o texto em português, nessa coluna está o texto em latim. Então, para que a gente possa ouvir, né? Notem que é só a voz humana, não tem instrumentos, a voz humana e o hino, né? E toda a inteligência de Santo Tomás e toda a fé de Santo Tomás, inspirada, claro, pelo Espírito Santo, mas para expressar toda a devoção eucarística da igreja ao longo dos séculos, porque esse hino ele é cantado ao longo dos séculos, né, da igreja, desde São Tomás de Aquino até hoje. Hoje bem menos, né, mas a gente aqui vai ter a graça de poder ouvir. E confirmem se vocês estão, quando começar o áudio, se vocês vão estar ouvindo.
vou seguir mais porque não vai nos avançar aí a nossa hora. Mas notem a riqueza, né, desse hino, a santidade, o convite à oração, a adoração de fato, né? E eu queria que a gente pudesse rezar com esse hino, né? Encerrarmos o nosso grupo hoje, a nossa oração também final, com este hino, né? Meditando sobre são as palavras de São Tomás. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos já nos prepararmos para a solenidade de Corpus Christi, que se aproxima na próxima quinta-feira. E pedimos, Senhor, essa fé de São Tomás, que apesar de todas as dificuldades que os sentidos possam impor, nós sabemos que Tu estás aí. Sabemos, Senhor, que Tu estás presente verdadeiramente na Eucaristia. Podem os nossos sentidos falharem, nós não te vemos, nós não te sentimos, não te percebemos, sabemos que Tu estás aí. Pela fé nós sabemos, pela fé no que Tu nos disse, Senhor, lá atrás, nós cremos que Tu estás presente. Cremos, Senhor, verdadeiramente que Tu estás presente. Aumenta, Senhor, em nós a fé. Aumenta, Senhor, em nós a devoção, a piedade, a verdadeira adoração, o zelo. Dai-nos, Senhor, a consciência de nos aproximarmos de Ti no Santíssimo Sacramento do altar, com as nossas faltas e os nossos pecados confessados. Dá-nos, Senhor, o entendimento da nossa pequenez diante do mistério, por vezes hoje tão mal celebrado, tão mal administrado. Tu, na Tua infinita pobreza, na Tua infinita humildade, no Teu infinito amor te dás, te entregas, te permites, te sujeitas e continuas a te rebaixar até nós, Senhor, porque nos ama, porque quer estar conosco. Dai-nos, Senhor, a graça de minimamente, Senhor, te buscarmos verdadeiramente. Dá-nos uma consciência eucarística, um zelo eucarístico, uma piedade eucarística. E que possamos fazer da Santa Missa o ponto principal, a meta principal de todos os nossos dias. E que ao final de cada missa possamos iniciar a preparação para a próxima. E que assim possamos ir de missa em missa, de comunhão em comunhão, aumentando em nós a fé, a esperança, a caridade, o zelo e o amor por Ti, pela Tua Igreja e pelos Teus santos que intercedem por nós, hoje em especial São Justino, e também os nossos santos baluartes, nossos amigos no céu, São João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus,
São José. E por fim, nós queremos nos confiar a Ti, Mãe Santíssima. Cuida de nós. Carrega-nos contigo. Afaste-nos do perigo. Aproxima de nós o nosso anjo da guarda, para que nos cuide e zele por nós. Mãe Santíssima, que nesta noite possamos iniciar a nossa preparação para a solenidade de Corpus Christi, a festa do Teu Filho, do corpo do Teu Filho, Teu corpo glorioso do Teu Filho, celebrado em toda a igreja, em todos os lugares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, queridas, alguma partilha antes de nós passarmos para os avisos? Não? Sem partilhas? Muito bem. Então, passo aí a palavra para a coordenação. Camila, essa coordenadora, dê as diretrizes, os encerramentos devidos aí. Bom, então esse foi o nosso teste hoje, né, desse possível novo formato que a gente está pensando para o GO, né? E a gente está aberto também a que vocês acharam, né? A gente quer escutar vocês também para ver se esse formato está melhor, como é que foi, né? Eu partilho, assim, que eu me senti um pouquinho dentro da Menino Deus de novo, assim, nesse formato, sabe? Claro, meu coração, ele arde com saudade da nossa adoração das 7h30, né? Tipo, nossa... Né? A gente tinha uma graça muito grande, assim. Então, a partir das próximas semanas, a gente vai seguir nesse formato, né? A Nanda vai passar uns minutinhos antes o link lá no Facebook, vai passar no WhatsApp, e a gente vai tentar permanecer assim para tentar ser um pouquinho mais próximos, né? Ver os rostinhos, poder ter partilha, poder ter conversa, né? Um pouquinho do que a gente... Por mais um tempo, né? A gente não sabe ainda o quanto.